a mulher empreendedora ela paga, em média, 4% mais de juros do que um homem empreendedor. E são dados do Banco Central, não somos nós, né? A gente só fez a apuração junto com o Banco Central. Então, isso é uma das coisas que nos escandalizam, mas que nos levam a desenvolver, né, o que a nossa diretora Margarete fala, políticas públicas, né? Está no ar o Sebrae Prevcast, o espaço onde a gente fala sobre educação financeira, qualidade de vida, previdência. E hoje temos novidade esta que eu espero assim que se propague. Na verdade, eu sempre tive um desejo de conhecer histórias dos nossos participantes. Como é que é dentro da patrocinadora? No caso, hoje eu estou com um participante aqui do Sebrae Nacional. E a ideia é que, se você tiver uma história, ou a sua história, ou a história de um colega de trabalho aí do ladinho, sentado aí ao lado aí da sua mesa, ou você ouviu falar, poxa, o João, a Maria ali do Sebrae tal, do Sesc tal, enfim, não importa. É participante de algum dos planos do Sebrae Previdência, vale a pena ter uma história. Quem não tem história? Todos nós temos alguma história a contar, né? Então, a ideia é que, a partir do Heraldo, seja muito bem-vindo, muito obrigada. A gente já está aí um tempinho tentando gravar com o Heraldo, mas eu acho que as coisas acontecem na hora que devem acontecer e eu acredito que a gente tem muita história boa aqui para contar. Então, eu não vou prometer, Heraldo, porque eu não posso, porque não depende de mim, né? Mas, assim, o desejo é que outras histórias, outros participantes possam sentar aqui com a gente, compartilhar aqui um pouquinho dessa mesa, contar um pouquinho das suas histórias, seja ela dentro da sua empresa, seja uma história pessoal, alguma história de superação, algo que realmente mereça ser contado e que de alguma forma possa ajudar alguém, né? Transformar a vida de alguém, quem sabe, né? Heraldo, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Sebrae Prevcast. É uma alegria receber você aqui. Na verdade, como eu falei, é a realização de um desejo profissional de conhecer a história de um participante. Bora começar? Muito obrigado pelo convite, na verdade, né? Fico honrado, né, de estar aqui no Sebrae Prev, né, conversando e falando história, né? Eu gosto de contar muita história. Ai, coisa boa! Eu amo escutar histórias. Gosto de contar muita história, Heraldo, então para começar aqui, quando é que você entrou no Sebrae? Eu tenho 2 entradas no Sebrae, né? Porque eu fiz estágio aqui, né, entre 2000 e 2002, nesse prédio, inclusive, aqui, quando eu comecei a trabalhar no Sebrae. Depois eu saí, fiquei 1 ano fora e prestei um processo seletivo externo, né? Uhum. E aí eu voltei como colaborador. Então, aí, 2004, outubro de 2004. Tem um tempinho aí. Tem muito. Tem um tempinho aí. Não vamos fazer as contas, não. Entrou vamos muito fazer. novinho. Eu saí do berçário e fui direto para o Sebrae. Heraldo, olha só. Você passou por algumas áreas até chegar. Eu vi que hoje você está como gerente adjunto da área de empreendedorismo feminino, né? Isso. Eu até anotei aqui para pegar uma colinha aqui. Diversidade unidade de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão. Há quanto tempo que você está nessa área? Vivi, essa unidade é uma unidade nova que foi criada no Sebrae Nacional, né? A gente brinca que é a caçula, né? O Conselho Deliberativo, só um minutinho que eu tenho que bater meu ponto aqui, senão que eu esqueci. Não, por favor, fica à vontade. Essa unidade, ela foi criada no final de fevereiro do ano passado, início de março, então a gente fez 1 ano agora. E é uma unidade que ela é o desdobramento do novo planejamento estratégico do Sebrae. Então, pela primeira vez, pelo menos na minha história do Sebrae Nacional, que o Sebrae coloca o público de pessoas subrepresentadas no seu mapa estratégico, né? E o que são pessoas subrepresentadas? São pessoas negras, mulheres, LGBT, PCD, 60+, indígenas e quilombola. E por que a gente não fala, né? Existe uma outra terminologia de minorias, né? A gente não utiliza essa terminologia de minorias porque não são as minorias. Se a gente for considerar só as mulheres e as pessoas pretas na sociedade brasileira, a gente tem mais de 50%. Se a gente considerar as pessoas LGBT, 60+, PCD, enfim,
não são minorias. São pessoas que são subrepresentadas, seja nos ambientes de poder, de política e tudo mais. Então essa unidade, ela tem por objetivo, primeiro, obedecer, né, ao plano estratégico do Sebrae, que tem esse público definido. Então a nossa unidade, ela nasce justamente para a gente levar o empreendedorismo para essas pessoas como uma forma de ter uma vida mais digna. O que não significa dizer que a gente nunca atendeu essas pessoas. O nosso público maior são de mulheres. Mas o nosso trabalho é de entender melhor essas pessoas para atender melhor. E o que significa isso? Vai desde do nosso letramento enquanto colaboradores, né? Porque a nossa sociedade ainda é muito manchada por preconceitos, racismos e etc. Então a gente está conduzindo um processo onde a gente está levando capacitações e orientações para os nossos colaboradores de como se portar, né? Piadinhas nunca foram válidas, mas hoje em dia menos mais, né? Então, assim, piadinhas racistas, piadinhas machistas. Então, isso vai desde esse processo até mesmo, eventualmente, a gente adequar os nossos espaços de atendimento para receber essas pessoas. Coisas simples, mas que fazem muita diferença. Ter um espaço kids, por exemplo, no espaço de atendimento. Para que esse espaço kids? Quando você fala esse espaço de atendimento, você está se referindo aos pontos em que o Sebrae presta atendimento a esse público? Isso. Não é nada no âmbito interno dos colaboradores? Interno também. A gente tem, assim, a gente colabora com as ações internas, né? Mas essas ações internas, elas são mais lideradas pela área de gestão de pessoas, mas estão dentro da nossa estratégia, que é o Comitê SG. Então a gente tem um Comitê SG lá no Sebrae Nacional, que foi criado há 2 anos atrás, e esse comitê também fica lá dentro da nossa unidade. Então eu sempre falo que a gente tem o ESG para fora e o ESG para dentro. Então existe também o ESG para dentro, né? Então a gente lá com a reforma da nossa sede, por exemplo, você teve lá recentemente, você viu o piso tátil, né? Que não tinha anteriormente. Então a gente recebeu inclusive um diretor do Ministério de Direitos Humanos, direito da pessoa com PCD, e ele é cego. E ele elogiou muito. Que bacana. Ele disse que conseguiu se locomover. Então a gente tem desde essas adequações para dentro, para nós, colaboradores, mas a nossa unidade, em especial, ela fica focada no nosso público-alvo, que são esses pequenos negócios liderados por esses públicos subrepresentados. E hoje vocês têm alguma informação sobre o que esse público vem produzindo, vem criando no mercado de trabalho? Existe alguma estatística, algum dado que você queira compartilhar com a gente? Já de resultados até do próprio Sebrae em relação a esse público? A gente tem muita informação para o público feminino, né, que é o empreendedorismo feminino. A gente tem uma trajetória aí de mais de 5 anos que o Sebrae ele trabalha com esse público, não de uma forma sistematizada agora, como a gente tem uma unidade específica, mas sempre existiu. É o Sebrae delas? Sebrae delas. Pronto. O Sebrae delas ele existe há mais de 5 anos, mas de forma estruturada e focada agora é a primeira vez, né, e também está com a gente lá na unidade. Então, pegando basicamente esse público, a gente tem, né, que mais de 50% das empreendedores brasileiros são mulheres. E a gente tem um dado que nos incomoda muito, que é a questão de que a mulher empreendedora, ela paga em média 4% mais de juros do que um homem empreendedor. Por quê? Boa pergunta. Boa pergunta. De onde vem? E são dados do Banco Central, não somos nós, né? A gente só fez a apuração junto com o Banco Central. Então, isso é uma das coisas que nos escandalizam, mas que nos levam a desenvolver, né, o que a nossa diretora Margarete fala, políticas públicas, né, que são ações. Então, nesse ponto em especial, Viviane, a gente conseguiu desenvolver um produto específico. Né? O Sebrae tem um fundo de aval para micro e pequena empresa, o FAMP, acho que todos conhecem, né, um produto bem consolidado. Acredito que um dos mais antigos do Sebrae, inclusive. E o FAMP, ele concede 80% de garantia de uma operação financeira. Né, que a gente chama de garantia complementar. E a gente conseguiu, com base nesse dado, por exemplo, né, de que uma mulher
né, empreendedora, ela paga em média 4% mais de juro, a gente conseguiu, junto à diretoria executiva do Sebrae, criar um FAMP 100. Então, o que é o FAMP 100? As mulheres empreendedoras que forem, né, as instituições financeiras que são conveniadas a nós e forem pegar um empréstimo, elas podem ter 100% de garantia pelo FAMP. E aí você falou em resultados, né? A gente, enfim, isso foi aprovado, né, no começo desse ano, regulamentado e tudo mais. E a gente está com outro projeto lá na unidade que é para levar, diríamos assim, a boa nova para essas mulheres empreendedoras. Então a gente criou um projeto chamado Caravana Sebrae Delas, que são mutirões que vão acontecer ao redor das 27 unidades da federação. Nós já tivemos 3 edições até aqui, né? Campo Grande, Recife, ontem foi em Belo Horizonte e semana que vem, dia 29, vai ser em Goiânia. Então essas caravanas são grandes mutirões, onde a gente convida essas mulheres empreendedoras, né, para a gente levar para elas capacitação, formalização. Alguns estados conseguem com os nossos primos, né, Sesc, Senai, aquelas carretas para atendimento de questões médicas, de saúde, documentação. E a gente está levando, né, o FAMP 100. Então, o FAMP 100 a gente está levando por meio das instituições financeiras que a gente tem convênio, elas ficam lá e a gente já tem, das 3 edições que aconteceram, já tivemos créditos que foram concedidos, né, já usando o FAMP 100 durante esses eventos. São eventos de duração de um dia, mas a gente já tem, as coisas já estão acontecendo. Assim, a gente teve um caso de uma empreendedora em especial que ela ia colocar como garantia o carro dela. Quando o banco substituiu pelo FAMP, a taxa de juros caiu ali em torno de 10%. Olha só. Então, existe, a diretora Margarete Alessandro fala isso, né? Os dados eles precisam gerar ação. Uhum. Então, esse é um exemplo, né, para um dos Perfeito. públicos representados que a gente tem desenvolvido lá na unidade. E essa caravana, para ela chegar até algum outro estado, de onde parte essa demanda? Vocês recebem uma demanda do Sebrae daquele estado? Ou quem está escutando a gente agora, por exemplo, uma empreendedora, ela fala, poxa, que projeto bacana, quero trazer isso aqui para o Acre. Como é que ela faz? Ela, enquanto empreendedora, ela deve procurar o Sebrae do seu estado ou ela deve procurar o Sebrae nacional? Como é que funciona? O projeto das caravanas foi uma construção nossa com os estados, né? E é claro que a realização sempre fica por conta de cada Sebrae estadual. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem programado para esse ano 12, né? O que os estados já manifestaram interesse com data e tudo mais, sempre com o nosso apoio. E pensando agora pelo lado da empreendedora, como você falou, né? A empreendedora ou no caso, basicamente a empreendedora que tem interesse, por exemplo, no FAMP 100 ou participar de uma caravana como essa, basta procurar o Sebrae no seu estado. Poxa, olha aí, que Então, bacana. assim, Eu amo quando a gente tem algum episódio que de alguma forma a gente traz alguma informação, algum serviço para quem está escutando a gente. E o FAMP 100, Viviane, assim, depende da caravana, tá? A caravana é uma das formas que a gente está utilizando para fazer essa divulgação, mas se tiver alguma mulher empreendedora que esteja nos assistindo, nos ouvindo agora, basta ela procurar o Sebrae do seu estado, né? E lá, ou então entrar no próprio site do FAMP, que lá ela vai ver quais são as instituições financeiras que são conveniadas a nós, procurar uma instituição financeira daquela e falar, olha, eu sou empreendedora e eu quero fazer aqui uma operação de crédito e quero usar o FAMP 100 do Sebrae para mulheres. Então, isso nas instituições financeiras já está difundido, então basta ela entrar lá no site do FAMP.sebrae.com.br, ver qual é a instituição financeira, se apresenta e fala, olha, eu quero ter interesse nessa operação de crédito e eu gostaria de usar o FAMP Mulher do Sebrae. Tá. Você consegue citar para a gente, quando você fala sobre capacitação, só para ficar mais claro para quem está assistindo, que tipo de capacitação tem a caravana e por quanto tempo a caravana ela fica ali estacionada? É um caminhão, né? Algumas, de cabeça, você sabe algumas capacitações que podem encontrar lá? Eu tive na de São Luís, que foi semana passada, 15 dias, semana passada. Foi no espaço de eventos, Centro de Convenções de São Luís, né?
lá no Multicenter, então o pessoal conseguiu colocar uma mini feira, né, de produtoras lá para expor seus produtos e até mesmo comercializar. As programações eram palestras que orientavam desde o ponto de vista de gestão financeira, vendas, gestão de estoque, redes sociais, enfim, aí a gente sempre, cada estado molda a programação de acordo com a necessidade que eles já têm ali identificados. E pensando em serviços, é bem isso, assim, a gente leva as instituições financeiras, elas ficam lá, né, para fazer o atendimento para as pessoas que têm interesse em acessar crédito, e esses serviços do Senai, do Sesc, né, SESI, que são aqueles caminhões, carreta para fazer exames, né, e tal. Esses eventos, geralmente, eles têm duração de 1 a 2 dias, Vivi, mas sempre fica muito a caráter do estado. Esse de São Luís, por exemplo, acho que foram 3, porque eles organizaram dentro de um outro evento que ia acontecer, né? Esse de Belo Horizonte foi 1 dia só. O de Goiânia também acho que vai ser 1 dia só. Então varia entre 1 a 2 dias, mas mais uma vez, esse é só uma forma de comunicar tudo isso que a gente está falando, né? Isso tudo existe já em todos os Sebrae estaduais. Então qualquer empreendedora, ou então no próprio portal do Sebrae, sebrae.com/Sebrae delas, né, a gente também tem lá uma série de produtos, inclusive online, que as mulheres podem acessar e participar. A gente tem vários cursos. Então isso é só mais um meio da gente fazer a ativação de todo o nosso portfólio que a gente tem para atender as mulheres empreendedoras do nosso país. Perfeito. Heraldo, você acredita, pela experiência que você tem aí, 1 ano aí à frente dessa área, você consegue identificar o que as empresas elas precisam evoluir quando o assunto é diversidade, quando o assunto é inclusão? Você consegue identificar o que mais pesa, o que precisa ser feito, como implementar realmente uma área? O que você acha que precisa ser feito? Bom, Vivi, nas empresas, né, em geral, nas organizações, as coisas elas acontecem de cima para baixo. Então, de cima para baixo significa a gente precisa ter lideranças que estejam conscientes, né, porque não é uma questão de se falar de diversidade, é uma questão de entendimento enquanto sociedade. Nós somos diferentes. Ponto. Não é uma questão de agora eu vou fazer diversidade porque a empresa XPTO está fazendo diversidade. Não é fazer diversidade. É viver o que nós somos. Nós somos diferentes. Só que o fato de sermos diferentes, isso não tem a ver com a nossa competência ou com a nossa capacidade de fazer algo ou de não fazer algo. Só que, infelizmente, a nossa sociedade misturou isso tudo. Então, a gente tem jornadas diferentes. Então, por que a gente trabalha com esses 6 públicos subrepresentados? A jornada de uma mulher, ela é diferente da jornada de um homem. A jornada de uma mulher negra é diferente de uma jornada de uma mulher branca. A jornada de uma mulher negra periférica é diferente de uma jornada de uma mulher negra que não é periférica. A jornada de uma mulher negra periférica, que é lésbica, é diferente de uma jornada de uma mulher negra que não é lésbica. A jornada de uma mulher negra, lésbica, periférica e portadora de necessidades é diferente. Então, esse entendimento, ele precisa passar por isso, que somos diferentes. E por sermos diferentes, nós temos jornadas diferentes. O ponto de partida, ele pode ser o mesmo. Só que o caminho, ele é muito diferente. Então, a primeira coisa que eu acredito que se deva ter numa organização, e a gente está vivendo isso muito lá no Sebrae Nacional, né, que a direção entendeu, né, o presidente Décio, a diretora Margarete, o diretor Bruno, eles entenderam que, como eu falei, foi a primeira vez que eu vi no planejamento estratégico do Sebrae essas pessoas se vincularem lá. Então, eles entenderam o que foi feito nesse movimento de planejamento estratégico e não somente entenderam, eles se debruçaram a implementar. Porque também são algumas fases. Eu entendo, beleza, mas eu vou ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada. Saiu daquele momento, né, que a gente percebe muito nas empresas,
aquela coisa virou moda, né? Peraí que eu É isso, eu preciso... preciso colocar um preto aqui para dizer que tem diversidade na minha empresa, exato. entendeu? Eu preciso pensar nesse público, de Isso, que forma, isso. quando alguém olhar para minha empresa, vai identificar, opa, esse cara aí tá Vou contratar um trabalhando na cadeirante inclusão. para a pessoa ver que eu tenho aqui. Eu vou contratar uma Como se pessoa. fosse para cumprir um protocolo ali. Isso, vou contratar um gay, uma lésbica para dizer que. Não é isso. Não é isso. Até porque, e aí pensando mais do lado de negócios, né? Se isso tudo que eu falei aqui não fosse considerado pelas lideranças das organizações, existe uma outra justificativa que poderia levar elas a fazerem isso, que é o lado financeiro. Porque já é comprovado por meio de pesquisas que a diversidade ela é um fator preponderante para a inovação. E a inovação é um fator de competitividade para a empresa, consequentemente, o aumento no faturamento e no lucro. Então, se a gente tirasse todo esse conceito de sociedade, que alguns... A mãe da inovação é a diversidade. Você não consegue ter inovação num ambiente de iguais. Perfeito. Você pode atender pessoas iguais a você, mas se você tem uma pluralidade, uma diversidade na sua equipe, você pode ampliar a sua quantidade de clientes por meio de produtos que vão ser para aqueles clientes que estão na pluralidade. Agora, não tem problema nenhum. Uma empresa ela pode falar, não, só quero atender pessoas héteros, brancas e homens. São escolhas. Uhum. Agora, se você quer ter inovação na sua equipe, não adianta só contratar homens brancos héteros. Você vai ter que ter mulher, você vai ter que ter preto, você vai ter que ter LGBT, PCD, enfim. E aí a gente entra nisso. Mas não por uma questão de que eu vou cumprir um modismo. Uhum. Ou você faz isso pensando no lucro, né, e na manutenção da sua empresa, que é um motivo, ou você faz isso realmente entendendo que existem pessoas diferentes e que para você ter um ambiente que seja compatível com o que existe lá fora, você vai trazer isso para dentro da sua organização também. Perfeito. Agora bora falar um pouquinho do Heraldo, porque esse período aqui, esses poucos minutos que a gente conversou, você já me deu uma aula, tá, Heraldo? Foi muito gratificante e enriquecedor para mim. O Heraldo que falou tão bem sobre inclusão, sobre diversidade, ele chegou até essa área porque tinha um perfil técnico, porque você transita tão bem nesse assunto. Como é que a tua empresa conseguiu identificar o Heraldo? Porque houve alguma questão em relação a uma prova? Não, vocês uniram ali os profissionais. Poxa, como é que a gente monta uma equipe que realmente que não seja um modismo, que não seja alguma coisa para a gente cumprir um protocolo, mas que realmente viva a diversidade como você acabou de falar? Bom, primeiro não teve prova. Dessa vez, mas eu já fiz 3 provas para entrar no Sebrae. Como é que funciona? Como é que foi criado? Conta um pouquinho sobre essa parte, principalmente sobre você. A unidade, como eu falei, né, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional e aí, enfim, teve todas as questões todas. Agora, a minha escolha, eu já fiz até essa pergunta lá pro Serginho, que é o nosso chefe de gabinete, e para a diretora também, mas enfim, pelo que eles falaram, antes de estar nessa unidade, eu estava na unidade de inovação, eu passei 4 anos lá, trabalhando com projetos de startups. E aí, durante esses 4 anos, eu comecei a entender um pouco das startups lideradas por pessoas pretas. E comecei a estudar e comecei a desenvolver algumas ações, e aí isso me levou para esse outro ambiente, né, que não era a minha atividade como analista na época, mas eu fazia isso mesmo por uma questão literalmente de pele. E aí eu comecei enfim, conhecer pessoas, me relacionar e tudo mais. E eu acredito que foi daí que, quando criaram a unidade, né, viram uma pessoa que estava, de certa forma, né, atuando
eu brincava que eu era João Batista no deserto, né? Porque como isso não fazia parte da unidade de inovação, então eu sempre fazia isso aqui, aí os gerentes olhavam pra minha cara e falavam, não, deixa eu fazer aqui, é um dos meus pretos, deixa eu fazer aqui. Mas você não tá sobrecarregado? Toma, deixa eu fazer que isso aqui é dos meus pretos. E você já tinha um olhar. já tinha. Agora, é interessante essa questão, né, porque por mais que eu seja negro, a minha mãe é negra, meu pai é pardo, nós somos 5 filhos, né? Então, eu, o meu irmão e a minha irmã mais velha, nós dois somos puxados com a tinta da minha mãe, e os outros são tudo desbotados. Enfim, e a minha mãe, ela criou a gente muito com uma mentalidade muito forte. Minha mãe, meu pai era um analfabeto funcional, basicamente sabia desenhar um número, ou o nome. A minha mãe, ela chegou ali, acho que até a 5ª série, né, que seria equivalente hoje, mas ela sempre criou a gente com a mente muito forte. Então, desde pequeno, ela falava, ó, vocês, por serem pretos, vocês têm que ser melhor do que todo mundo. Então, eu nasci com isso. E aí hoje eu olho... E ela estava certa? Certo. E hoje eu olho para trás, e de onde eu estou hoje, que para mim eu considero uma carreira de sucesso, me sinto um homem realizado profissionalmente. Eu só fui me tomar conta desse processo todo, né, do que a gente está falando de diversidade, de ambiente e tudo mais, há 17 anos atrás, quando eu casei. E aí, como eu sempre fui envolvido com essas questões de Conselho Regional de Administração, já fui vice-presidente, já fui diretor, existia muito evento, né? Evento que eu já participei, que tinha o ex-prefeito de Nova York, então... E eu estava lá, no meio de todo mundo, eu me achava, né? Eu sei lá o que eu pensava, que eu era todo mundo. Um belo dia, minha esposa fez uma pergunta que me gerou um gatilho. Ela falou, amor, nesses lugares que você vai, existem pessoas iguais a você? Aí eu falei, eu nunca percebi isso. Nunca parei para pensar nisso. Decidi então, Viviane, que eu comecei toda vez que eu estou em qualquer lugar, eu olho para o lado e para o outro. E só tem eu. Certa vez a gente entrevistou uma empreendedora negra, e aí a entrevistadora perguntou lá, como é que você faz seus networks nesses eventos? Eu falei, com as pessoas da minha cor, geralmente são o segurança, a pessoa que está servindo o coquetel ou a mina que está varrendo o chão. As pessoas da minha cor são essas que eu posso fazer network no evento, porque todas as outras são brancas. Então, essa jornada, como eu falei, ela tem um monte de questões que a gente acaba que se a gente não se conhece, se a gente não se entende, conversava até com uma colega ontem, elas viram gatilhos de autossabotagem. Então eu conversava com ela falando, eu tenho dificuldade de me posicionar, de falar, eu sempre quero falar nas reuniões. Eu falei para ela, minha irmã, você já fez terapia? Ela falou, não. Eu falei, então faça. Porque nós temos coisas que não é da Viviane agora, que está aqui. Coisa da Viviane que alguém fez com a Viviane quando ela era criança. Que falou, Viviane, você não pode ficar falando toda hora. Foi um pai, foi uma mãe, ou foi um colega que sofreu. Sim. E isso a gente carrega, né, como correntes, como âncoras e impede que a gente avance, né, para o próximo passo. Então, quando a gente fala de diversidade, isso leva em consideração isso tudo. E aí, enfim, avançando mais no discurso de diversidade, de pluralidade, como falei, pessoas periféricas, né? Se a gente está em Brasília, né? Se eu fizer um evento para mulheres empreendedoras aqui nesse prédio da Asa Norte, dificilmente eu vou ter mulheres periféricas lá do sol nascente, pôr do sol, Ceilândia, Samambaia. Porque, primeiro, para elas se deslocarem até aqui, e geralmente por meio de transporte público, sim, elas vão levar aproximadamente 2 horas para chegar. Mais 2 horas para sair. Ou seja, e se ela ficar aqui numa capacitação de 2 horas, a gente está falando que ela vai ficar praticamente o dia inteiro fora.
Se a Viviane ela é a única pessoa que faz aquele bolo, e aquele bolo que ela vende é literalmente o alimento, o dinheiro para comprar o gás, para ela comprar o pão, como é que eu vou tirar a Viviane 6 dias do seu negócio? Uhum. Então, esse processo nosso de nós, colaboradores do Sebrae, passa inclusive por isso. Se eu vou fazer um evento que eu quero atender essas pessoas subrepresentadas, eu vou ter que literalmente sair das paredes do Sebrae. Então, ao invés de fazer Você precisa ir para lá. Isso. Ao invés de fazer esse evento aqui na 515 Norte, eu vou fazer lá no Sol Nascente, lá no Pôr do Sol, lá na Ceilândia. Por quê? Porque eu vou reduzir essas 4 horas de deslocamento dela, ela vai conseguir ficar comigo dentro de uma sala de aula 2 horas e não vai perder o dia de trabalho dela. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente pensa inclusive nessas questões geográficas. Perfeito, claro. Porque você fala assim, cara, qual né, pensando no ideal, né? Qual que seria o ideal nesse mundo de diversidade? Que os escritórios do Sebrae tivessem, por exemplo, acesso a transporte público próximo. Porque os nossos empreendedores, nem todos eles têm carro. E aqueles que têm, né, do dia a dia para fazer os transportes. Então, é isso que a gente está, né, por meio, quando eu falo de letramento, né? O letramento ele vai para além da questão de capacitar, de falar para a Viviane não ser uma pessoa racista. É literalmente todo esse processo nosso. Então, quando eu falo, a gente teve, nessa de São Luís, inclusive, nessa caravana, tinha uma sala multissensorial para pessoas autistas. Né? Porque o autista, geralmente, quando ele está num lugar onde tem muito estímulo, né, muita gente, muito barulho, ele se desorganiza. Uhum. E tinha uma salinha lá, que se ele tivesse desorganizado, ele podia ir lá, fazer a sua descompressão, se organizar de novo e voltar. A gente tinha um espaço kids, porque se as mulheres querendo participar do evento, onde é que ela vai deixar a criança? Como é que você vai assistir palestra com o menino aqui no colo, pulando, dando cabalhota? Aí tinha um espaço kids lá com as monitoras, que a mãe podia deixar lá as suas crianças e assistir sua palestra, fazer sua capacitação e saber que os filhos delas, as filhas delas estariam seguros. Você falando isso, Heraldo, eu relembro agora do que você falou, né, sobre sermos diferentes, né? Então, são realidades diferentes. Porque você pega uma empreendedora dessa, né, que mora numa periferia e que certamente não tem com quem deixar a sua criança ou o seu bebê. Então, é impossível ela participar de uma programação ali no centro da cidade, né? Então, eu estou vendo realmente na prática como que o Sebrae está trabalhando toda essa questão. Já teve essa caravana em Brasília? Ainda não. O Sebrae DF ainda não passou para a gente a agenda, mas eu acredito que se não acontecer esse ano, vai acontecer no ano que vem. A gente está agora no processo de interiorização, né? Essas que eu te falei, todas elas aconteceram na capital, mas a gente já tem previsão de acontecer em Petrolina, que é o interior do Pernambuco. Alguns estados também estão verificando se vão ter 2, né? Uma na capital, outra no Recife. Essa que a gente fez em Belo Horizonte, o pessoal ficou animado lá de repente levar para Uberlândia e tal. Bacana. Então, assim, além eu estou falando, tudo é um processo, né? E quando elas não acontecem no interior, como foi no caso dessa de São Luís, o Sebrae ele monta caravanas dessas empreendedoras do interior para participar. Então isso também é muito importante. A gente sempre estimula, né, quando o Estado vai realizar um evento na capital, que traga, né, 1 ônibus, 2 ônibus dos municípios, né, para que essas pessoas possam ter acesso. Perfeito. Bora falar do Heraldo mais um pouquinho? Eu podia ter começado, eu podia ter aberto o podcast perguntando quem é o Heraldo. Mas farei essa pergunta agora. Quem é o Heraldo fora do trabalho? Maravilha. Bom, o Heraldo, ele é marido da Daniele, pai do Miguelzinho, de 10 anos, pai da Bibi, né, a Gabi, de 5 anos, filho da Dona Rosa, com o seu José, e irmão de 4 irmãos, né, sendo que é um homem e 3 mulheres. Sou administrador de formação, tenho uma especialização em marketing, mestre em inovação, sou católico apostólico romano, torço pro Fluminense. Sabia, tinha que ter um problema.
A flamenguista e o Fluminense. Eu levei meu filho pro estádio ontem, foi anteontem. Ganhou, não ganhou? Não ganhou, não, deu show, né? Porque o Fluminense não ganha, ele dá show, né? Então fomos pro estádio, nos divertimos muito. Eu estou no Sebrae há 22 anos. Antes do Sebrae, eu passei por ministério. Tive também, na época, o Porcão, tive ali no Porcão. E passei uma temporada em Fortaleza, prestando consultoria para o governo do estado, na época de empreendedorismo social também. Terra boa. A Gabi tem quantos anos? Gabi tem 5. Gabi tem 5. E Eu tenho uma Gabi. 10. Tem uma Gabi também? Tenho uma Gabi e um Vitor. A Gabi aí foi espoleta que nem a minha filha. A Gabi já é uma moça, vai fazer 18. A minha, eu tava viajando semana passada, e aí quando eu viajo, a Dani coloca eles na nossa cama e ela dorme no chão, né? Pra ficar todo mundo no mesmo quarto. Aí quando eu cheguei, e toda vez que eu falo com ela no telefone, o que você tá fazendo? Eu tô aqui. Você vai dormir onde? Na sua cama. E eu falo, você não tem cama não? Ela falou, não, vou dormir na sua cama. Aí ontem a Dani falou que ela foi falar pra ela, mamãe, posso dormir com o papai? Posso dormir com o negão, que ela me chama de negão, que a Dani me chama de negão. A Dani falou, não, minha filha, quem vai dormir com o negão sou eu. Por que você dorme várias vezes com ele? Não é justo. Você dormiu mais de 1000 vezes com ele. Gente, Não, discutindo com a Ou Dani. seja, tem resposta pra tudo. Discutindo 5 anos. E a Dani me contando. Aí, enfim, aí quando eu cheguei ontem, ela falei, não, filha, vai dormir no seu quarto. Aí ela começou a chorar. Não, tá bom, vai dormir com o papai. Aí ela, hoje de novo, mamãe, eu vou dormir com o meu negão de novo. Aí a Dani, não, você já dormiu. Falou, não, eu vou dormir de novo, porque você já dormiu muitas vezes. Que coisa linda. O que mudou na tua vida depois da paternidade? Uai, vivi tudo. A paternidade para mim é... Você teve as mesmas preocupações que a sua mãe teve? Até hoje. A paternidade para mim é um divisor de águas, assim. Eu sempre falo assim, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Algumas coisas eu acho que eu fiz certo, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é a paternidade. São os meus filhos. Além dos dois, a gente tem um no céu, que é o Rafael, que a gente perdeu entre os dois. Mas a paternidade para mim é um presente e um dom de Deus, sabe? Quando eu vejo assim os avanços deles, né? O Miguel, que é o que está mais velho, cada conquista, a gente teve reunião com a professora, né? Dele por conta do final do trimestre, aí só elogio, cara, aí um dia desses, a gente conversando, né? A gente vai sempre para missa e tal. E aí eu perguntei para ele, eu falei, meu filho, você já pensou em ser padre? Ele falou, não. Eu quero ser pai. Uau. Aí na hora, chega lá, A ele me referência escorreu. que ele tem. Ele falou, eu acho que deve ser bom ser pai, né, papai? Eu falei, filho, é a melhor coisa do mundo. Então, quando ele falou isso para mim, eu entendi que eu tô fazendo alguma coisa que ele está gostando e quer ser também. Sim. Né? Isso para mim foi um motivo Você é referência. De muita alegria e felicidade. Mas, como nem tudo são flores, eu falei que eu tenho caos, né? Eu falei que eu tenho muito caos, tenho muita história. Oba, adoro. Quando a gravidez do Miguel foi uma gravidez, graças a Deus, muito tranquila, e eu me planejei durante 9 meses, né, para acompanhar o parto, né? Planejei e rezei por aquele dia durante 9 meses. Faltando, sei lá, coisa de 5 dias pro parto, porque ia ser cesárea, porque ele tava sentado, não dava para ser, né, natural. O Sebrae me chamou para ir participar de uma imersão nos Estados Unidos. E eu falei que eu não ia pro meu chefe falou, você vai? Eu falei, eu não vou, você vai, não vou, enfim, aquela discussão toda. Isso era numa quarta-feira, a viagem era no sábado. E eu ia passar 15 dias fora. Aí eu entrei em casa, abri a porta, chorando já. Dani estava no sofá e contei a história para ela, fiquei chorando. Ela falou, olha, na época só eu que estava trabalhando. Falou, como Deus está provendo na nossa casa por você, você tem que ir. E você vai cumprir a agenda toda.
e nós estamos aqui, nós vamos ficar bem, né? Tem a sua família, minha mãe vai vir para cá, a gente vai ficar bem. Enxuguei as lágrimas, fui-me embora. Quando eu cheguei, já tinha 7 dias que o Miguel tinha nascido. Meu Deus. E aí eu fui entender o porquê da licença paternidade. Eu me lembro até hoje desse dia, quando o Miguel nasceu, acho que eu levei 30 minutos para me arrumar num quarto de, sei lá, 9 metros. Porque eu, enfim. Aí a minha cunhada entrou, ficava mandando as fotos para mim, mandando os vídeos e tal. Mas foi muito interessante porque quando eu abri a porta, quando eu cheguei, eu tirei a roupa toda, ele estava nesses bercinhos que a gente tem, que é dobrável, coloca num lugar do outro, né? Ele estava lá na sala dormindo. Quando ele ouviu minha voz, ele abriu o olho. Porque eu sempre conversava muito quando ele estava na barriga, né, da Dani. Às vezes, ao ponto da Dani me ligar, amor, ele não tá mexendo, não tá mexendo. Eu colocava o celular na barriga, aí ele mexia. Muitas vezes estava no trabalho, a Dani, amor, ele não mexeu, não mexeu, não mexeu. Aí começava a conversar. Na época a gente não sabia, a Dani não queria saber qual que era o sexo. Aí, quando ele ouviu minha voz, ele abriu o olho. Eu já fui, peguei no colo. Tem uma foto, inclusive, que a Dani tirou, muito linda, de nós dois nesse dia. E tem uma outra coisa também, que aí é um contraponto, né? A pandemia, ela foi, acho que uma das piores tragédias que a gente viveu até hoje no mundo, né? Ou tá entre as maiores daí. Só que, para mim, foi uma benção. Porque quando a Gabi nasceu, no dia seguinte que a médica deu alta pra gente, veio o lockdown. Então, o que eu não tive com o Miguel, eu tive com ela 2 anos. Então, desde acompanhar no parto, ver os primeiros passos, as primeiras palavras. Então, para mim, foi um presente. A pandemia, ela tirou muitas pessoas, mas para mim foi um presente de eu poder acompanhar o desenvolvimento, né, de um dos meus filhos. E isso faz muita diferença, né? A gente... E aí também vai mais no campo, né, da diversidade, né, da pluralidade. A nossa licença paternidade, elas são de 5 dias. 5 dias você não consegue nem registrar uma criança no cartório. Você saiu do hospital, já tem que voltar a trabalhar. Aqui no Sebrae, o Sebrae, ele são 20 dias, que beleza, já é um avanço, mas não dá tempo nem você dar as primeiras vacinas na criança, para acompanhar as primeiras vacinas. Então, por quê, né? As mulheres têm 6 meses e os homens têm 5. Entendeu? Então, tá, mas o filho não é da mulher. O filho são dos dois. Né? Então, tem alguns países que se fala de licença parental. Né? Tem 2 anos. E aí o marido e a esposa vão escolher. Então, vai ficar com os 2 anos, ou eu vou ficar 1 ano, depois você vai ficar outro. Por quê? Porque esses pais entenderam que existe essa diversidade, essa pluralidade, e que não se deve colocar o fardo somente na mulher. Esse fardo, ele é dos dois. E parar com aquele velho discurso de que aquele pai ajuda. Oi? Lá em casa, a Dani fala, uma vez a colega falou, nossa, o Heraldo ajuda, não, ele cria. Ele fez, ele cria. O Heraldo ajuda você, que eu troco, não, ele cria. E aí ela falava para as amigas dela, o Heraldo só não amamenta porque não tem leite. E é isso. Assim, você ajuda seus filhos? Não ajudo não. Você ajuda seus filhos? Não, eu crio. Você cria. Tem alguma história que de alguma forma você consegue associar o que você vive ali com as empreendedoras, com as mulheres, com a diversidade, com a inclusão, e que de alguma forma você trouxe esse aprendizado para dentro da sua casa, ou vice-versa, da sua casa, você trouxe para essas empreendedoras? Pensando nas mulheres, né, assim, como eu falei, minha mãe teve a gente teve uma criação muito, muito forte. E lá em casa eu brincava que a boia não era de graça. Então todo mundo tinha que fazer as atividades. Lavar louça, lavar banheiro, lavar quintal, e homem e mulher é igual, né? Fazer compra. Então, eu nunca tive dificuldades com isso quando eu casei, porque eu já fazia isso em casa, então a gente também
faz isso muito com o Miguel e com a Gabi, mesmo sendo pequeno, vai arruma seus brinquedos, faz aquilo, aqui não tem empregado de ninguém, a casa é nossa, a gente precisa manter ela organizada. Mas certa vez a diretora Margarete falando sobre essa questão da economia do cuidado, né? Porque a mulher ela leva mais tempo, né? Ela passa menos tempo na empresa do que um homem por conta da economia do cuidado. Seja o cuidado com os filhos, seja o cuidado com os pais, seja o cuidado com as mães, né? Enfim. E aí, quando ela foi falando sobre, né? Falando que os homens teriam que ir para dentro de casa, né, para desonerar as mulheres e tudo mais. Quando ela foi falando aquilo, eu fiquei olhando assim, eu estava sentado na palestra, ela falou, igual o Heraldo. Aí quando ela falou igual o Heraldo, eu falei, bom, então, o que ela tá falando, eu tô fazendo. Então, mas, mais uma vez, foi de uma forma muito automática, no sentido de que eu fui criado assim, né, mas... Como eu falei, nem tudo são flores, né? Teve um caso que não foi necessariamente com mulheres, mas com o Miguel. O Miguel, ele é um preto desbotado. Então ele tá branquinho agora, mas tomou um sol, ele fica da cor dessa caneca, né? E aí tem uma coisa que quem é preto, né, sabe que é um trem que é difícil da gente, que o pessoal chama de mês da consciência negra, novembro, a gente chama de mês da paciência negra. Porque só lembro de negro em novembro. Então, tem até um amigo meu que é empreendedor falou, negão, parei de dar reportagem no mês de novembro. Porque eu trabalho de janeiro a dezembro. Só vem me entrevistar em novembro? Não falo mais com ninguém. E aí, numa dessas atividades escolares, né, do mês da paciência negra, a professora do meu filho, à época, acho que ele tinha 7 anos na época, ou tinha 8, não lembro agora, pediu para eles fazerem um desenho de uma pessoa negra de referência, que eles conheciam na família, enfim, que eles gostavam, parará. E a gente sempre criou o Miguel como minha mãe criou. Meu pretinho, meu neguinho, se chamar ele vai olhar, assim como a Gabi vai olhar, minha neguinha, minha pretinha vai olhar e tudo mais. E aí ele desenhou ele mesmo. Desde pequeno ele sempre se desenhou como um menino negro. Agora que ele tá com 10 anos, tá na época dos avatares e tal, ele desenhou um jogador de futebol, um negão com rasta, cavanhaque. Eu falei, filho, quem é isso aí? Só eu, papai. Eu falei, rapaz, que nego bonito isso aí. Negão grandão e tal. E aí a professora falou pra ele que ele não era negro, ele não podia se desenhar. Aí ele chegou em casa, contou isso e tudo mais, aí vai eu na escola. Aí cheguei lá, a professora era loira. Aí eu contei a situação, ela, não, pai, me desculpa, que é isso? E aí fica uma dica, né, para quem tá ouvindo a gente, se você chegar numa situação como essa, nunca fale isso, porque é a pior coisa que tem. Na minha família, inclusive, tem pessoas negras, minha avó é negra. Se você cometer algum tipo de, né, gafe ou com a pessoa, você não usa essa expressão, só piora a situação. É melhor você pedir desculpa e, cara, eu não sabia, faço. Falei, professor, olha só, eu não tô aqui para discutir sobre a família da senhora. Eu vim dizer para a senhora que meu filho é negro, porque eu sou negro e a avó dele é negra. Não, eu só vim aqui dizer isso, professora. Então, assim, como eu falei, a nossa sociedade ainda tem esse que eu considero um câncer, né? Assim, aí você fala, Heraldo, mas foi sem querer? Foi. Mas é o que eu sempre falo, sem querer dói. Sem querer machuca, sem querer enche o saco. Então, a gente sempre precisa entender, né, as realidades para a gente poder realmente viver a pluralidade e não achar que agora eu tenho que ter um selo ESG na minha empresa, eu vou colocar, enfim. Ou você faz porque realmente você entende o contexto, ou então é melhor nem fazer para não constranger as pessoas que você vai eventualmente trazer para dentro. O que você diria a uma empresa que, de repente, tivesse uma abordagem do tipo, Heraldo, preciso implementar uma cultura que envolva diversidade, inclusão, eu quero que minha empresa seja reconhecida, que ela ganhe um selo. Se uma empresa chegasse com essa abordagem, querendo contratar você, qual seria a sua resposta?
Bom, a primeira coisa é saber se realmente o líder ele quer isso. Porque, assim, tem casos, não por essa questão, mas que quando a gente vai fazer uma consultoria, o problema está no dono. Uhum. Lá em Você cima. você já fez tudo que tinha ali e aí o trem não anda. Não anda por quê? Porque a cabeça do empreendedor, da empreendedora não vai. Então, mais uma vez, isso precisa partir da liderança. A liderança ela tem que entender isso, né? Seja mulher, seja homem, ela tem que entender que isso é a diferença e é o que vai gerar inovação na empresa dela. Perfeito. Então, se ela não tiver isso, porque todo o resto é ferramental, Vivi. Então, assim, a gente está desenvolvendo lá na nossa unidade agora um selo ESG, né? Onde a gente fez uma parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A BNT, e desenvolvemos um diagnóstico que as empreendedoras e empreendedores vão entrar na plataforma, vão preencher, vão se capacitar e ao final elas vão receber esse selo. Isso é ferramenta. Mas de nada vai adiantar eu passar por esse processo de capacitação se eu não tiver internalizado esses valores. Porque se eu não tiver internalizado esses valores, tá, eu vou lá, vou contratar uma pessoa LGBT para minha empresa. E aí eu começo a fazer piadinhas ou chacotas de gays, de lésbicas. Essa pessoa vai ficar satisfeita dentro da empresa? Ela não vai se sentir acolhida. Então não basta só trazer para dentro da empresa. Você precisa ter isso como valores para que essas pessoas elas se sintam parte. Recentemente, uma colega me relatou uma situação de uma colega que é lésbica, estava participando de uma reunião com outro colega de outra unidade, e esse colega não deixava essa mulher falar. E aí não deixava, ficou aquela situação constrangedora, né? Essa menina depois, enfim, falou, por que você não denuncia na ouvido? Eu falei, não, tenho medo. Quando ela veio me falou, eu falei, se você não denunciar por ela, eu vou denunciar por ela, porque isso não pode se perpetuar. Sim. E infelizmente, o ser humano, Viviane, ele só muda quando tem alguma penalidade. Então, a gente, mais uma vez, a gente não está falando de ferramenta, de cursos, a gente está falando de valores, a gente está falando de respeito. A base de tudo deveria ser, na nossa sociedade, é respeito, mas infelizmente hoje é pouca coisa que a gente tem, né? A mesma coisa, recentemente saiu uma pesquisa, né, do alto grau de evasão de pessoas negras no curso de Relações Internacionais. A pessoa estudava, entrava lá pelo sistema de cotas, no primeiro semestre abandonava. Mas abandonava por quê? Porque primeiro ela era a única pessoa preta na sala, ela era a única pessoa que ia de transporte público, ela era a única pessoa que não tinha dinheiro para sair, porque todo mundo, os coleguinhas sempre saíam, ela era a única pessoa que não tinha condições de comprar os livros. Uhum. Ela era um alienígena no meio daquelas pessoas. Então ela não basta só você colocar lá dentro. Você precisa ter esse ambiente que acolha essas pessoas que você está chamando para dentro, porque senão, ao invés de você ter um ambiente diverso, você vai ter um ambiente constrangedor e violento para essas pessoas. Porque a violência não é só aquela que você agride fisicamente. A violência ela está nos detalhes, né? Então, certa vez uma colega falou, nossa, fulana de tal é antissocial, ela nunca sai para almoçar com a gente, ela sempre almoça lá. Aí, você já foi perguntar por que ela almoça lá? Por que ela traz comida de casa? Não, nunca parei para pensar. Então vai conversar com ela por que ela traz comida de casa, que provavelmente o ticket dela é para fazer as compras do mês. Porque ela tem X filhos, ela mora num lugar longe, então ela faz economia para isso. Se você realmente quer almoçar com essa pessoa, não é ela que vai se adaptar aos seus padrões financeiros. Você vai ter que se adaptar. Assim, ó, Viviane, hoje eu vou almoçar com você aqui no refeitório e tal. Ah, Heraldo, que delícia de conversa. Eu passaria aqui horas com você, ouvindo as suas histórias, aprendendo um pouco com você. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente. Uma mensagem sobre o que é inclusão e o que é respeito. Maravilha. Teve uma frase que ficou famosa aí, eu não lembro agora quem foi uma pessoa, não sei se foi do Netflix que falou, né, que diversidade
é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Ficou essa frase, não sei se já ouviu, mas ficou essa frase por muito tempo aí no mercado, o povo fazia palestra, usava isso e tudo mais. E recentemente eu refiz essa frase. Porque diversidade e inclusão não é você convidar para a festa e chamar para dançar, é você chamar para organizar a festa. Porque quando eu chamo a Vivi para organizar a festa comigo, vão ter pessoas que são parecidas com a Vivi, vão ter pessoas que são parecidas com o Heraldo. A Vivi vai escolher as músicas dela, eu vou escolher as nossas músicas. Então a festa vai ter mais pessoas diferentes, vai ter mais músicas diferentes, vai ter mais comidas diferentes, então vai ser mais legal do que uma festa só do Heraldo ou uma festa só da Vivi. Então diversidade e inclusão, para mim, é convidar para organizar a festa. E o que é convidar para organizar a festa? É justamente ter, né, como valor e respeito de que nós somos diferentes, mas isso não quer dizer literalmente nada do ponto de vista de competências, de habilidades, de honestidade, de ética. Uma pessoa só porque ela é preta, ela é bandido. Uma mulher só porque ela é mulher, ela não é competente. Né? Uma pessoa LGBT só porque ela é pessoa LGBT, ela não tem condições de exercer uma profissão, e assim vai. Né? Então, uma coisa que as pessoas que não estão entre essas pessoas subrepresentadas, elas precisam também entender que não é mimimi. Se você não entende, se você não vive porque só vive a gente, ninguém vai viver pela gente, só quem sabe das dores somos a gente, respeite pelo menos. Não venha falar que não existe racismo, não venha falar que não existe machismo, não venha falar que não existe homofobia, não venha falar que não... Se você não está indo nesses grupos, somente respeite as dores dessas pessoas que estão sentindo. Você nunca vai conseguir sentir. Mas você pode sim respeitar as dores que a Viviane tem enquanto mulher, as dores que o Heraldo tem enquanto pessoa preta e assim sucessivamente. Não menospreze. Minimamente respeite. Porque viver você só vai ver se fosse preto, se fosse mulher, se fosse LGBT. Perfeito. Muito obrigada. De verdade, muito obrigada. Heraldo, foi uma lição. Foi, assim, um aprendizado gigantesco para mim sobre diversidade. Eu espero que outras pessoas, seguindo o teu exemplo, o teu coração generoso e disposto, que outras pessoas, outros participantes sigam e que a gente possa contar tantas histórias lindas que a gente, de repente, está escondida, como você falou agora, né? Você foi lá perguntar por que ela não foi almoçar com você, né? Então, a gente precisa escutar, a gente precisa falar, a gente precisa ter aquele coração disposto a ouvir a outra parte, a ouvir a outra versão. Então, assim, muito obrigada. Eu espero reencontrar você aqui novamente no podcast. Heraldo, que é nosso participante. Toma aí, filho. Desde 2004, participante do Plano Sebrae Prev. Que Deus abençoe você, essa família linda, essa história linda que você tem. E que bom, o Sebrae, ele colocou um representante que, de fato, ele quer viver e ele faz com que as pessoas vivam o que de fato é a diversidade. Então, assim, eu acredito que esse público está muito bem representado. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Heraldo? Obrigado, Vivi, é um prazer. Sempre estou à disposição naquele rolê das agendas, que você viu. Pode deixar. Mas nada que 15 dias não resolva. 15 dias nada, gente, tem um mês que eu estou tentando falar com esse homem. Isso foi um prazer e uma honra. Agradeço novamente o convite. Muito obrigada. A você que ficou até aqui com a gente, meu muito obrigada. A gente vai deixar aqui na telinha, na legenda, todas as nossas redes sociais. A gente tem o Sebrae Previdência, nosso Instagram institucional. A gente também tem o Finanças Check, que é o nosso perfil de educação financeira e previdenciária, além do nosso site e do próprio LinkedIn. Então, até o próximo Sebrae Prevcast. Tchau, tchau.